Sabe aquela dor, aquela angústia que a gente sente quando ama muito alguém que parece não se cuidar? Pois é um dilema emocional bem profundo. E é para nos ajudar a navegar essa situação tão delicada que a gente vai mergulhar um pouco nas ideias do psicólogo L. Samuel. Essa frase, nossa, ela resume tudo, né? É sobre aquela angústia de assistir, muitas vezes de mãos atadas, a pessoa que a gente ama seguir por um caminho que a gente sabe que pode levar à dor. Bom, vamos lá. Vamos entender melhor isso. Começando pela natureza desse tipo de sofrimento, que é um desafio enorme em tantos relacionamentos. É um tipo de dor que não vem de uma briga, sabe? Não é uma ofensa direta. Ela nasce da preocupação, daquela sensação de impotência, mas também do amor imenso que a gente sente pela pessoa, mesmo não concordando com o que ela faz. Agora, a gente chega num conceito-chave. Quando a gente ouve dar a outra face, o que vem à cabeça? Submissão, talvez? Mas olha, no contexto que a gente está conversando, essa expressão ganha um significado completamente novo, muito mais maduro. E aqui, pessoal, é fundamental a gente traçar uma linha bem clara. Não estamos falando de jeito nenhum sobre tolerar abuso, seja físico, verbal, emocional, nada disso. Nesses casos, perdoar pode e muitas vezes deve vir junto com o afastamento para se proteger. O foco aqui é outro. Pensa, por exemplo, na parábola do filho pródigo. O pai amava o filho, claro, mas discordava das escolhas dele. Com certeza sofria, mas ele não foi atrás para controlar. Ele amou sem prender. É desse tipo de amor que a gente está falando. Certo, agora que a gente já entendeu a base da ideia, vamos ver como isso funciona na prática, no dia a dia. Vamos passar por alguns cenários bem comuns, mas vale lembrar que isso se aplica a muitas outras situações, tá? Um irmão que não assume responsabilidades, um filho que escolhe um caminho diferente do que se esperava, ou até alguém que a gente ama e que se recusa a buscar ajuda emocional. Vamos começar com um exemplo super comum em relacionamentos longos: a preocupação com a saúde do parceiro ou da parceira. Imagina a cena. Ela vê o marido ficando mais sedentário, ganhando peso, os exames piorando. Ela tenta de tudo. Conversa com carinho, convida para caminhar, se oferece para cozinhar de um jeito mais saudável, mas nada. A mudança simplesmente não acontece. E aí que tá o ponto. Dar a outra face, nesse caso, significa que ela precisa parar com a cobrança o tempo todo. É sobre perdoar a própria frustração que ela sente e continuar amando, mas sem que esse amor vire uma fiscalização constante, sabe? Vamos para outro cenário bem conhecido. A dinâmica entre pais e filhos, já adultos, principalmente quando o assunto é dinheiro e responsabilidade. A mãe vê o filho se endividando, gastando sem pensar, sem nenhum planejamento. Ela orienta, aconselha, mostra os riscos, mas ele continua exatamente no mesmo padrão de comportamento. Aqui, a atitude madura é aceitar o filho é autônomo. Ela continua ali, presente como mãe, mas sem se esgotar tentando gerenciar a vida financeira dele. O amor continua, só que sem essa invasão. E isso não acontece só na família, não. Vamos ver o caso de uma amizade. Já aconteceu de observar um amigo querido vivendo de forma meio caótica, dormindo mal, sem foco no trabalho, vivendo no piloto automático e fazendo escolhas ruins? A gente conversa, aconselha, mostra que se importa, mas parece que nada muda. Nesse caso, dar a outra face é parar de sentir que tenha a obrigação de salvar o amigo. É perdoar aquele desconforto que a gente sente e simplesmente continuar a amizade, oferecendo presença, e não um monte de sermões. Bom, depois de ver esses exemplos todos, a gente consegue perceber que existe uma essência, quase uma fórmula, para lidar com essas situações de um jeito mais saudável. A fórmula é basicamente essa: perdoar, permanecer e não controlar. Primeiro, perdoar a si mesmo pela frustração de não conseguir mudar o outro. Segundo, permanecer na relação, oferecendo amor, apoio. E terceiro, que talvez seja o mais difícil, não tentar controlar as escolhas da outra pessoa. Isso é muito poderoso, porque liberta a gente do cansaço de uma luta que não tem como vencer e faz com que o amor deixe de ser uma pressão e volte a ser um lugar seguro. E essa citação resume a ideia de forma brilhante. O grande desafio é manter a qualidade do amor. É um equilíbrio muito delicado entre se importar de verdade e, ao mesmo tempo, respeitar a liberdade do outro. E tudo isso nos eleva a uma conclusão quase filosófica sobre o que significa amar de verdade. Isso é uma verdade muito forte. Entender que a dor pode vir simplesmente do nosso amor, da nossa preocupação, ajuda a gente a validar o que sentimos, sem precisar culpar o outro por nos fazer sofrer.
Então, o ponto central de tudo isso é o seguinte: a verdadeira maturidade emocional aparece na nossa capacidade de continuar amando, de estar presente, de oferecer apoio, mas abrindo mão daquela necessidade de querer dirigir a vida de quem a gente ama. E a gente termina com essa reflexão. É uma pergunta para a gente levar e pensar sobre os nossos próprios relacionamentos. Um convite para a gente redefinir o que significa amar com respeito, com liberdade e com uma verdadeira maturidade.